Fala, meus amigos corintianos, uma excelente quinta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com a repercussão desse empate do Corinthians contra a equipe do Internacional lá no Rio Grande do Sul na noite desta quarta-feira. Resultado ruim para o Corinthians, que vinha ganhando até o finalzinho ali da partida, mas aí teve esse pênalti aí que a arbitragem sinceramente não foi nada. Uma mão nas costas do jogador Bruno Henrique, o cara cai para trás, o juiz vem dar pênalti com revisão de VAR e tudo. Complicado a arbitragem brasileira. Mas enfim, estou trazendo a repercussão aí da mídia desse empate aí do Timão e mais informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião nos comentários e vamos aí com o vídeo. E como eles são comentaristas ex-árbitros, eu acho que eles, de certa forma, traduzem os critérios que são praticados no Brasil. No Brasil, isso daí costuma ser pênalti para muita gente. Cara, ontem eu estava ouvindo que eu fico ouvindo e vendo várias coisas. Aí eu botei na Rádio Bandeirantes e estava ouvindo a transmissão pela rádio e vendo o jogo. O que eles acharam? O Pretzel achou que foi pênalti. Aí, ela dividiu e o opiniões. Ronaldo, hein, cara? Giovanelli? É isso, Ronaldo Giovanelli. O Ronaldo disse que foi a tempestade perfeita. O Rodrigo de Lima e o Kaká, aquilo ali é pênalti sempre. Porque foi estupidez do Kaká, né? Ele colocou muito mais a culpa no Kaká pelo fato de ter sido imprudente e ter puxado realmente o jogador do Internacional, com um árbitro também que é para-raio, né? Essa é uma expressão que ele usa em vários momentos durante a transmissão, que eu estava ouvindo também. E ele acha que aquilo ali acaba sendo pênalti. Os dois da Rádio Bandeirantes acharam que foi pênalti. Dividiu opiniões, cara. Dividiu opiniões. Agora, por isso tem que ser decisão de campo, entendeu? Não, e me parece unânime a imperícia do Kaká. Isso não dividiu opiniões. Não, isso não dividiu. Né? Na própria transmissão da Prime, né, tava lá o Rômulo Mendonça e o Rafael Oliveira, excelentes, narrador e comentarista. Quando o Kaká leva cartão amarelo no primeiro tempo, o Rafa opina. Vai manter o Kaká para o segundo? Porque o Kaká é para-raio. Sim. De encrenca, né? Vai manter o Kaká e ficaram surpresos pelo Dorival não tirar o Kaká. Não foi por causa do cartão que o Kaká acabou atraindo essa encrenca para ele. Ele fez algo que é, infelizmente, comum para ele. Ele é estabanado, ele é afoito. E aí ele deu margem. O Garfo é centroavante. Pô, o Felipe também vai conseguir dar um depoimento sobre isso. Coisa mais normal do mundo no futebol é aquela disputa de espaço. É por isso que eu falei, é por isso que eu não daria pênalti. Porque eu já fiz isso muitas vezes e passou desapercebido. Porque, assim, existe um contato físico, não tem jeito. O futebol é contato, cara. Futebol é contato físico, não tem jeito assim. Aí se você pega e o cara faz assim, que estica a cabeça, aí é diferente. Agora, isso pra mim não é pênalti, porque eu já vi muitas jogadas, aí eu digo, como ex-atleta que já viu muitas jogadas desde dentro do campo e não marcou pênalti. Agora, o VAR não pode chamar. O VAR chamou os outros dois para corrigir 2 erros no jogo do Fluminense, que de fato corrigiu 2 erros. Esse o VAR não pode chamar, tem que ser decisão de campo, tem que seguir decisão de campo. Porque se dá pênalti, tão pouco a gente pode falar que o cara roubou, que o cara teve, né, uma má intenção, e se não dá pênalti, a mesma coisa. Então, assim, tem que seguir decisão de campo. Aqui temos uma unanimidade, então, na nossa opinião, por não pênalti? Eu também acho que não foi pênalti, não. E temos uma unanimidade também que o Kaká deu mole no lance? Não, cara, eu até, quanto mais eu vejo a imagem, mais eu vejo o pênalti. Eu não daria o pênalti. Mas se o árbitro vai pro VAR e começa a olhar aquela imagem, uma hora ele vai ver o pênalti, cara. 5 minutos. Até, o mesmo cara do VAR falou primeiro, ele fala, não, é suave. Depois ele mesmo muda. Ele fala, não, tem um contato. Ele vai brigando com ele mesmo. Ele vai brigando com ele mesmo. Eu acho que se ele desse o pênalti no campo, o VAR chamaria também. Para avaliar se o Porque o cara do suave fala, não, foi suave. Só pelo esporte de chamar, não? Vamos atrasar um pouquinho mais. Tem que dar uma olhada. Tem que dar uma olhadinha. Tem certeza? Tem certeza? Ai, meu Deus. Eu vou mostrar agora a ira. O Dorival acabou expulso e não vai ficar no banco de reservas contra o Mirassol no sábado. Eu vou mostrar a ira dos personagens corintianos com essa marcação. Na minha opinião, o segundo gol, mesma linha, deram contra nós. Agora tem esse pênalti de última hora que ninguém empurrou ninguém. Dá para ver no que foi colocado pela imprensa, todo mundo está vendo que não existiu nada. Então, o que nós queremos é o seguinte, é seriedade para apitar os jogos do Corinthians. Todo jogo tem uma polêmica e sempre contra o Corinthians. Então eu queria desabafar aqui com vocês, dizendo o seguinte, não dá para continuar assim. Todo o trabalho
vai por água abaixo. Então eu estou muito chateado, quero dizer para vocês que nós precisamos mudar isso. O Corinthians não pode, todo jogo, ser prejudicado. Nós não queremos tirar proveito de nada e de ninguém. Nós somos a equipe com 14 decisões desfavoráveis do VAR. Rodrigo Pereira está de parabéns pela confusão que ele consegue. Ele deu 5 minutos de acréscimos. O lateral saiu, ele botou o apito na boca para encerrar a partida. Ele deixou a jogada prosseguir, mesmo já tendo encerrado a partida. Ele deixa a jogada prosseguir e depois, chamado pelo seu Gilberto Rodrigues, do VAR, ele consegue enxergar um pênalti daquela maneira, daquela forma, no último minuto da partida. Aliás, ele já tentou dar o gol, aquele gol que foi anulado pelo bandeirinha de linha naquele momento. Ele já nos obrigou a colocar a bola no centro do campo, porque ele estava procurando uma maneira, e acabou encontrando, de provocar aquilo que ele quis. É difícil, né? É chato, né? Você coloca o presidente de um clube sentar na cadeira de uma coletiva e falar sobre a arbitragem. Mas, infelizmente, nos indignou. Os 2 jogos que nós tivemos em sequência, o jogo passado, lateral, que todo mundo viu que não foi. Era lateral para o Corinthians, na verdade. E toda essa indefinição de hoje da linha, do lance com o Kaká, da forma que foi analisado o lance em cima do Kaká, na câmera lenta. Então, assim, é difícil. O treinador ele é cobrado, o dirigente ele é cobrado, sim, é inerente à nossa profissão, o presidente. E os árbitros, às vezes ficam fora um jogo ou outro e depois volta a atuar novamente. O Corinthians está muito chateado, indignado com tudo isso que está acontecendo. Eu tenho um jogo no sábado. O Dorival certamente vai fazer a melhor preparação para fazer um jogo importante no sábado contra um adversário super difícil. O que vai acontecer no sábado? A gente espera que as coisas se resolvam dentro do campo. Mas eu estou preocupado com o que pode acontecer no jogo de sábado, porque a gente está num campeonato super competitivo, difícil de ser disputado. O Corinthians não quer de maneira alguma, nunca quis. A camisa do Corinthians é muito grande, o torcedor do Corinthians ele é muito grande. Nós não queremos favorecimento. Mas, em contrapartida, não podemos aceitar o que está sendo feito com o Corinthians. Impressionante como você pode trocar Corinthians por qualquer outro clube, algum dirigente já disse isso. É sempre contra o meu clube, é inaceitável, como vai ser no próximo jogo. Primeiro, o fato de o Corinthians ter tido 14 decisões desfavoráveis no VAR não quer dizer nada. Né? Não quer dizer nada. Elas são corretas, elas são incorretas. A de ontem a gente achou incorreta, mas o número por si só não quer dizer nada. O lateral de domingo, tudo sugere que de fato ele foi invertido, mas também tem imagens que mostram que foi um lance bem difícil. Não dá para cravar com 100% de certeza nas nossas imagens que o lateral foi realmente invertido. Eu acho até que foi. O lance do gol anulado pelo Corinthians, o presidente diz, eu acho que é a mesma linha. Não é acho, né? A tecnologia mostrou que ele estava em impedimento. Então, assim, trazer desinformação para o seu discurso. E, por fim, quando você aponta o seu canhão só para a arbitragem, você podia olhar para o próprio umbigo também, Corinthians. Porque já que houve um consenso aqui de que o Kaká foi imprudente e que ele é um jogador imprudente, como disse o André Lofredo hoje no News, como disse o Ronaldo Giovanelli, qualquer pessoa que acompanha os jogos do Corinthians sabe que ter o Kaká em campo, você se torna sujeito a chuvas e trovoadas. O Corinthians gastou um bom dinheiro para trazer, por exemplo, o Félix Torres e o Kaká. Um bom dinheiro. Gastou dinheiro para trazer o Thales Magno. E foi achar na base do clube, com o Dorival, inclusive, mérito do Dorival, jogadores que hoje desempenham melhor do que aqueles por quem ele fez um alto investimento. Então o Tchoka, que não jogou ontem, que estava sem perna, deve jogar sábado, ele tem comprometido muito menos do que o Félix Torres, que não saiu do banco ontem, e do que o próprio Kaká, que quando joga está muito sujeito a lances como o de ontem. O Guinegão hoje é muito mais solução do que o Thales Magno. Então o Corinthians tem gastado dinheiro para trazer alguns jogadores nota 5, e quando você tem esses jogadores no elenco, uma hora você tem que usar, você vai usar, quando na própria base, para um clube endividado, você tem soluções melhores. Então, sim, pode mirar o seu canhão para a arbitragem, eu acho que isso é jogar para a torcida.
porque é fechar os olhos também para a formação de um elenco cheio de problemas. E ontem o Kaká, para mim, foi um problema do Corinthians no jogo. Zé, que é sobre isso que eu quero falar agora. Porque, assim, aí também concordo que foi pênalti, mas gera um bom debate. Muitas pessoas não acham que foi pênalti, outras acham que foi pênalti, né? Segue a decisão de campo. Agora, o gol que o Corinthians toma no jogo passado é culpa da zaga. Porque se a bola ela sai para lateral e inverteu, e eu já vi acontecer em outros jogos, para que vai parar? Para que vai parar? Por que não continua concentrado no trabalho? Por que não volta, todo mundo vai marcar? Porque se tivesse concentrado, ele não teria saído o gol. Sabe? E é o que tem que fazer. Acho que tudo bem, você vai apontar o canhão para o árbitro, beleza, mas também conversa com os seus jogadores, conversa com os seus atletas também, pedir um pouco mais de concentração, pedir um pouco mais de entendimento da partida, de leitura de jogo. Porque se tivesse um pouco mais de entendimento e mais prudência, não teria tomado nem o empate e nem o gol, jogando no Neoquímica Arena, reclamaram da inversão do lateral. E você não acha que alguns clubes, especialmente clubes em situação delicada financeiramente, como a do Corinthians, que às vezes se endividam para trazer jogadores questionáveis, cara, como o Kaká, o Félix Torres. Pô, será que não tem ninguém na base? Já mostrou que tem, o Tchoka. Eu acho que o Tchoka é melhor do que o Kaká, melhor do que o Félix Torres. Você não acha que a base, ainda mais para um clube tão endividado, tem que ser olhado com mais carinho? Eu acho que a base tem que ser olhada, principalmente para um Corinthians que está sempre ganhando Taça São Paulo. Você vê que tem uma base forte de bons jogadores. Então, o Guinegão contrataram tantos jogadores e quem está fazendo a diferença é alguém que veio da base do clube. Eu acho que tem que olhar com mais carinho, sim, porque você tem os clubes, você tem os seus jogadores, são considerados jogadores titulares, mas entender que em muitas posições, ao invés de você gastar e trazer alguém que de repente vai ser reserva, você pode olhar para a base com carinho e trazer um jogador que vai ser, além de ser um ativo do clube, alguém que vai de repente trazer um retorno financeiro para você, para o clube, né? É alguém que pode fazer a função como, de repente, um segundo jogador, como um jogador reserva que precisa de tempo. Porque muitas vezes, o Grafite sabe, não são todos os atletas que vêm da base que no primeiro jogo o cara vai desempenhar aquele papel que você fala, nossa, mas existem muitos atletas que têm potencial para se tornar grandes craques, mas que precisam de tempo. É normal um jogador de 17, 18 anos chegar no primeiro jogo e de repente não fazer um bom jogo. Os fenômenos fazem já um bom jogo, então precisa de tempo. É por isso que é melhor você de repente trazer alguém da base para estar ali naquele ambiente profissional e de repente vai precisar de um jogo ou outro para ele jogar e vai desempenhar bem a função, do que propriamente gastar dinheiro e trazer alguém que não vai desempenhar a função e vai ser um gasto muito grande para o clube. O Corinthians se endividou para trazer o Félix Torres, fez investimento alto no Kaká também e tem um jogador da base que joga hoje, é mais confiável que os dois. Estava no banco ontem. O Corinthians informou que foi por desgaste, saiu muito cansado da partida contra o Flamengo e deve jogar sábado contra o Mirassol. Agora, como resultado, foi ruim para os dois, né? Inter e Corinthians parecem estacionados ali na tabela e é justamente a nossa manchete. Como resultado, não adiantou para nenhum dos dois. Sua opinião. Eita, quero ver. Minha opinião, o VAR aí, esse áudio falou tudo, né? Porque começou com um lance normal, numa partida que já teria terminado pelo acréscimo que deu o juiz, e ele vai lá deu pênalti. Agora, o que eu questiono muito aqui, depois eu vou falar se foi pênalti ou não, é do Dorival ter colocado o Kaká em campo. É isso que eu questiono muito aqui. Corre o risco. Então, se o menino com 21 anos não consegue fazer um jogo no domingo e na quarta-feira, tem alguma coisa errada. Agora, outra coisa que eu questiono aqui, quando você tem no time Félix Torres e Kaká, ou no banco ou fora, uma hora você vai ter que usar e uma hora joga contra você. Então o culpado é quem leva também. Agora, tirando isso, pênalti, ele puxa. Ele puxa o jogador com 51 minutos de jogo, finalzinho do jogo, ele também está cansado. Agora, falar em termos de cansaço, o mercado entrou e apitou o jogo, ganhou o jogo na força. 38 anos, ô Dorival. O mercado, 38 anos. El patrão. E você deixou um menino de 21 anos no banco, achando que o menino ia aguentar outra partida. E o Gustavo jogou junto com ele. E por que a dupla deixou também o mercado no banco? Só no segundo tempo. Será que ele não aguenta? Será que é fisicamente? Assim, porque não é possível. A indecisão do Ramon Dias e do Palilo é porque eles não conhecem o grupo ainda. É isso que você tem que ver aqui. Agora, o Dorival já conhece o Kaká, ele já conhece o Félix Torres. Peraí, mas eu não ouvi, foi pênalti? Pra mim foi pênalti, ele puxa.
Gostei. Só que o jogo já tinha terminado aí. Parabéns, irmão. E cadê o apito amigo? E o juiz, o apito amigo, pra mim, aí o apito amigo, foi que ele falou, terminou o jogo, gente. Aí ele falou assim, peraí, tô esquecendo alguma coisa, que foi? Um pênalti pro Inter. Aí dá um pênalti pro Inter. É que lance de pênalti tem que ser revisado. Lance de pênalti sempre é revisado, é protocolo do VAR. Não, isso aí não quer dizer nada. São 23 pênaltis pro lado só. Isso aí é um absurdo. Isso aí tem que ser estudado. Tem que ser estudado. Tá, esse tanto de pênalti aí pro Inter tem que ser estudado. Tem. Edu Dracena. Renata, é até complicado falar porque, cara, 50 minutos, 51 minutos de jogo, uma bola, né, que vai ser colocada dentro da área. Qualquer coisa que você faça pode comprometer um resultado como comprometeu. Mas você, como zagueiro experiente, você é um cara de decisões inúmeras. O que passa na cabeça de um zagueiro nessa hora? Principalmente hoje, Renata, que tudo tem câmera, hoje tem VAR. Na minha época ainda não tinha tanto VAR assim, estava começando. Cara, aí tudo bem, você pode até fazer alguma coisa, mas hoje não dá para você fazer nada dentro do campo. Qualquer coisa que você fizer, vai estar no VAR e vai ter que rever. Então, pelo amor de Deus, Kaká, se você não, principalmente você, que é um cara questionado hoje na equipe do Corinthians, você não pode dar essa bobeira. Ele deu oportunidade para todo mundo hoje estar criticando. Você entendeu? Se a bola fosse ali e não tivesse acontecido nada e o Corinthians tivesse ganho, e o pessoal ia falar, ganhamos de 1-0 do Inter, a defesa foi muito bem, não tomamos gol. Agora vai falar desse lance, de repente um empate que pode atrapalhar o Corinthians com 2 pontos, seria muito importante, e uma derrota para o Inter também, que seria muito ruim. Agora a gente está falando de um lance como esse. Então, eu acho que o Kaká tem que rever várias situações na carreira dele. Mas esse é o lance polêmico. Isso aí tomou as redes sociais e vários debates fervorosos. E pra mim, pênalti claro, Renata. Pênalti claro, Pênalti claríssimo. Pra mim não foi. Eu gosto pra mim não foi, já mudei. Mudou de assunto? Não foi. Pra mim não. Isso é volúvel. Eu gosto de ir na raiz do problema. Eu gosto na raiz do problema, porque o corintiano tá reclamando do Kaká, tá reclamando da minutagem que já tinha passado, só que ninguém tá reclamando da raiz do problema, que foi aí, ó, a raiz do problema, ó. Toquinho de calcanhar, calma. Senhor Romero, senhor Bidu, tudo toquinho de calcanhar, E a raiz do problema? Aí saiu a lateral e o gol. Aí a bola gira, vai sair lateral e o gol. Então, tá todo mundo colocando nas costas do Kaká. Mas cadê o capitão do time pra ir lá e dar uma dura nesses caras aí e falar, meu amigo, vem cá, vamos lá, você quer o jogo acabando, você quer dar canetinha? Mas dá um chutão pra frente. Por que não deu um chutão pra frente? E aí a culpa cai em cima do Kaká. Aí o Dorival vai lá na coletiva, o senhor Fabinho, sei lá, o diretor. É que é arbitragem. Não é arbitragem, não. É o seu time que vocês não cobram. E outra coisa que eu vi agora, esse lateral foi cobrado dentro do campo, esse lateral aí, hein? Deixa eu ver. Eu não sei não, hein, velho? Será? Outra vez você vai reclamar de lateral. Opa, esse lateral aí, mais uma vez, pode puxar aí, Fabinho. Ele cobrou o lateral de dentro do campo. Irregular. Aí, ó, o jogo acabou. Leva a bola pra linha de fundo, Cicinho. Chuta a bola lá pra frente, leva ali não, mas não pode agora é calcanharzinho. Aí, ó, calcanharzinho. Olha lá, olha o lateral, dentro do campo, quer ver? Ele volta e o Bandeira do lado dele. Olha lá, dentro do campo. Meu Deus! Velho. Você pode pisar na risca dentro do campo, você não pode O cara tá apelando pro lateral de novo. Já não chega contra o Flamengo. Agora já não tem mais 14, que o Dorival colocou ali 14 infrações contra o Corinthians. Agora são 15. Aumenta mais um. Dentro do campo. Agora, posso falar uma coisa? Bom, não foi só isso, né? Tivemos 2 gols anulados. Um por impedimento e outro que foi pro VAR. A gente vai começar pelo do Corinthians, não é? O gol do Guinegão, 10 minutos do primeiro tempo, beleza, tudo certo, 1-0 no placar. E o Corinthians poderia ter feito 2-0, mas aí na revisão do VAR foi constatado um impedimento nessa jogada. E eu quero saber para vocês se a arbitragem acertou ou errou. O árbitro de campo, ele fica vendido nessa. Ele espera o VAR fazer a checagem, traçar a linha. E aí, Ronaldão? É só ver a linha aí. É só ver. Olha, esse campo é bem demarcado, é bem apito amigo, o apito do Internacional, o juiz meteu a mão aí, ó. O VAR, né? Foi o VAR, não foi o juiz. Porque o juiz, ele era ruim só. Sozinho ele já era ruim ali. Porque o Bruno Henrique bateu até nele aí. Ele não fez nada. E aí, lance normal, ele deu impedimento. É o que a gente... E vou trazer aqui uma análise do GE desse empate do Corinthians contra o Internacional na noite desta quarta-feira. Abre aspas. Empate frustrante impede o Corinthians de se recuperar no Brasileirão e gera indignação. Internacional igualou o placar no último minuto dos acréscimos com pênalti que provocou revolta no elenco.
na comissão técnica e na diretoria do Timão. Guinegão fez o gol do time do Corinthians. O Corinthians volta de Porto Alegre com um empate amargo contra o Internacional. O Timão vencia o Internacional até o último minuto da partida, contando com a efetividade e a estrela de Guinegão para interromper a sequência negativa de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, mas terminou desanimado com 1-1 decorrente de um pênalti marcado após a revisão do VAR. O jogo que se caminhava para um desfecho positivo para o Timão, mas terminou de maneira polêmica. No último minuto, já com os acréscimos, o árbitro atendeu uma recomendação do VAR, mudou o entendimento de campo e deu pênalti para o Internacional em um lance em que Kaká disputou a bola com Bruno Henrique. Foi um lance que suscitou protestos dos jogadores, comissão técnica e dos dirigentes do Timão. O resultado, que seria a 3ª vitória fora de casa no Brasileirão, se transformou em uma frustração, entre tantas que a equipe vem enfrentando na competição, perdendo pontos importantes que poderiam lhe colocar em uma posição bem mais confortável. Atualmente é o 13º colocado com 30 pontos. O pênalti tirou a chance de o Timão se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, embora a distância de 7 pontos ainda seja confortável. Já o próximo jogo do Timão será contra a equipe do Mirassol, neste sábado às 21 horas, lá na Neoquímica Arena. Realmente um empate desanimador, no último minuto você levar um empate de um pênalti meio que muito duvidoso, né? Mas enfim, se vencesse esse jogo ia 32 pontos, ainda ficaria longe do G6 ali do Campeonato Brasileiro, mas lembrando, o G6 pode virar G7 ou G8. O Corinthians tem que almejar estar na Libertadores do ano que vem. E vai focar pelo que está se demonstrando na Copa do Brasil em tentar ser campeão, para estar na Libertadores do ano que vem, que é um objetivo. O Corinthians é um time grande e tem que estar jogando a melhor competição internacional. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião nos comentários. E valeu, fiel.